Que a suficiente graça e a maravilhosa paz de Cristo Jesus sejam com todos nós. Em mais um encontro à distância, faremos a nossa devocional de hoje a partir do Evangelho narrado por Lucas, capítulo de número 18. Leremos do versículo de número 9 até o de número 14. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O capítulo de número 18 do Evangelho narrado por Lucas começa com uma parábola a respeito de um juiz que não temia a Deus e também não respeitava nenhuma pessoa, e uma mulher viúva que buscava que ele julgasse a sua causa. E, por tanto insistir, esse juiz acabou, então, atendendo a necessidade daquela mulher. Com aquela parábola, Jesus está ensinando a respeito da necessidade da oração contínua. Está ensinando a respeito da necessidade de que se ore, de que se busque a Deus continuamente, com insistência, sem desânimo, sem desistir. Quando nós passamos a leitura desta parábola, do fariseu e do publicano, nós temos aqui o complemento do ensino de Jesus a respeito da oração. Porque se na primeira parábola Jesus está ensinando sobre a necessidade de orar continuamente, com esta parábola do fariseu e do publicano, Jesus está nos ensinando sobre o conteúdo da oração. O que é que nós apresentamos a Deus quando buscamos ao Senhor em oração? Ou o que deveríamos apresentar ao Senhor? Qual é o conteúdo que está no nosso coração ou que deveria estar quando nós buscamos a Deus. E é sobre isso que nós queremos pensar juntos nesse momento. Primeira coisa para analisar o texto, a primeira questão importante é pensar nas duas personagens principais que Jesus traz para ilustrar o seu ensinamento, o fariseu e o publicano. Os fariseus, naquele momento histórico, faziam parte da maior seita religiosa judaica. E eles eram conhecidos por serem muito zelosos na sua prática religiosa. Mas não só zelosos no sentido positivo, também zelosos no sentido negativo, porque eles acabavam sendo muito ferrenhos na defesa da lei, acima do amor e da misericórdia para com as pessoas. Para os fariseus, a lei era muito mais importante do que as pessoas. Os publicanos, eles estavam do outro lado, digamos assim, estavam no oposto, no lado oposto. Porque, embora fossem judeus também, aqueles publicanos, como eles trabalhavam para um governo estrangeiro, no caso Roma, para cobrar as taxas, para cobrar os impostos, o povo judeu os tratava como traidores da pátria, porque eles estavam trabalhando para um governo estrangeiro, tirando o dinheiro do sustento do seu próprio povo. E o salário dos publicanos, de modo geral, ele era composto por uma porcentagem daquilo que eles recolhiam dos tributos. Mas uma das práticas usuais dos publicanos era também a extorsão. Então se exigia dinheiro ilegal, de forma ilegal, e isso trazia ainda mais revolta ao coração do povo. Fariseus e publicanos, portanto, estavam em caminhos opostos, em lados opostos da prática religiosa judaica. E são esses dois personagens que Jesus traz como ilustração para o seu ensinamento sobre oração, porque eles estão subindo juntos ao templo justamente para orar. E aqui nós temos um segundo momento de análise do texto, que é a oração de cada uma dessas personagens. Porque o fariseu é descrito por Jesus na parábola como se colocando em pé, cumprindo aquilo que era tradição, naquilo que era costume dos fariseus fazerem. Este fariseu repete, ele se coloca em pé, muito provavelmente com os braços abertos,
com o rosto levantado aos céus e faz uma oração de gratidão. O problema é que a oração desse fariseu está descrita aqui como estando cheia de orgulho. A sua oração está cheia de orgulho, porque ele agradece a Deus muito mais por aquilo que ele era e por aquilo que ele não fazia do que por qualquer outra coisa. Ele agradece a Deus basicamente por ser um fariseu, por ser um bom religioso e principalmente por não ser como as outras pessoas, como os outros homens, que na opinião deles são roubadores, são ladrões, são adúlteros, né, que não são fiéis. E principalmente, né, mais uma vez, ele agradece a Deus por não ser como aquele publicano que tinha ido junto com ele ao templo para fazer as suas orações. Já a oração do publicano, ela está esvaziada de si mesmo, porque parece que ele está meio deslocado, meio desconfortável no momento da oração. Ele não vai à frente, ele fica mais atrás no templo. Ele não ergue o seu rosto aos céus, mas ele abaixa a sua fronte, né, provavelmente olhando para si mesmo e se considerando indigno de fazer uma oração. Ele sabe da sua condição, ele reconhece a sua condição, e não só o que ele faz, mas aquilo que ele é, e por isso mesmo a sua oração é simples, ela é objetiva, ela é sincera, e ele pede a Deus misericórdia. Enquanto uma daquelas pessoas está orando a Deus muito cheio de si mesmo, quase que não tendo nada para pedir a Deus e talvez não esperando nada mesmo do Senhor, porque ele era muito bom, religioso e bastava a si mesmo, o outro, justamente porque não era, justamente porque não fazia, justamente porque não tinha condições próprias, ele busca apenas a misericórdia do Senhor. E quando Jesus conclui essa ilustração do seu ensinamento, ele diz assim: eu afirmo, eu digo, eu asseguro que o publicano, no seu modo de orar, rasgando o seu coração na presença de Deus, ele voltou para casa justificado, enquanto o fariseu, muito cheio de si mesmo, não tinha espaço para Deus na sua vida. Isso nos faz pensar, irmãs e irmãos, pelo menos deve nos levar a uma reflexão profunda, pensando na nossa própria vida. Porque, afinal, nós estamos aí há praticamente 6 meses sem podermos, né, para usar a expressão do texto, subir ao templo para orar. Mas, mesmo nas nossas casas, mesmo nas nossas devocionais, apenas com a nossa família ou a sós, nós ainda assim corremos o risco de sermos muito fariseus nas nossas orações, no nosso momento de adoração a Deus. Nós corremos o risco, porque somos seres humanos, de nos orgulharmos da religião que praticamos. E como eu gosto sempre de dizer, eu não acredito que o cristianismo seja uma religião, porque a religião está muito carregada disto que o fariseu apresenta nessa parábola. A religião está carregada daquilo que as pessoas fazem, está carregada daquilo que as pessoas não fazem, né, em razão da sua fé, está carregada das virtudes que o ser humano apresenta ou que ele busca apresentar. Enquanto o cristianismo, ele está mais para os publicanos, para aqueles que se reconhecem indignos, para aqueles que se reconhecem sem virtudes religiosas para apresentar a Deus, mas que de todo o coração, e vamos enfatizar isso, de todo o coração buscam a misericórdia do Senhor. O Evangelho é para aqueles que buscam a misericórdia do Senhor. A justificação pela fé em Cristo Jesus é para aqueles que buscam a misericórdia do Senhor. Em tempos de campanha eleitoral, né, que estamos iniciando, é muito comum nós vermos os vários candidatos falando bem de si mesmos, exaltando suas próprias virtudes. Faz parte do chamado jogo político, né? É assim que as campanhas são elaboradas. Mas eu acredito que, do ponto de vista da fé, do ponto de vista de todos nós que buscamos
adorar a Deus, que buscamos ser verdadeiros adoradores, que buscamos ao Senhor nas nossas orações, nós não podemos fazer como os candidatos, não podemos fazer como o fariseu dessa parábola. Não podemos buscar em nós mesmos as virtudes necessárias para que as nossas orações sejam aceitas. O que nós precisamos é nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor, para que Ele, como a palavra nos ensina, no tempo oportuno nos exalte, para que o nosso coração compungido, contrito, rasgado na presença do Senhor, apresente a Deus as nossas orações mais simples e mais sinceras. É possível recebermos a justificação do Senhor? Sim, se nós buscarmos a sua misericórdia de todo o nosso coração. Que Deus assim nos abençoe e conduza, que Deus nos leve ao crescimento espiritual necessário para assumirmos todos os dias que nós não somos, que nós não podemos, que nós não temos, mas pela graça de Deus fomos aceitos, salvos, regenerados, e justificados pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo Jesus, um abraço a todos. Amém.